Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Vale, muito sobre Cosan. Vou aproveitar aqui para deixar alguns links na descrição do vídeo, que eu considero úteis aqui para você que está pesquisando um pouco mais sobre essas empresas. Beleza? Então, bora lá para a nossa apresentação. Vou estar dividindo um pouquinho a nossa tela aqui. Bora lá. Bom, então, primeira informação aqui é que a nossa bolsa de valores continua aqui, né, em bons níveis para a gente aportar. Então, o PL atual em 6,38, subiu um pouquinho. Falando aqui de Vale, tá? Vale também teve uma alta aqui. Eu, por exemplo, comprei ela a R$ 64,00. Hoje ela está aqui em R$ 67,00. É um preço que para aporte vale a pena você considerar não fazer grandes aportes, dado aqui que ela tem uma região de resistência aqui em R$ 60,00, né? Então, quanto mais próximo de 60, melhor. Então, aqui vale a pena já começar a ser um pouquinho mais conservador. Eu tenho uma posição já relevante na minha carteira. Vou fazer provavelmente alguns aportes pequenos em Vale daqui para frente. E o porquê dessa alta, né? Então, o preço do minério de ferro aqui, graças a alguns estímulos da China, chegou aqui em $122. E isso vai fazer com que você que esteja investindo em Vale tenha um retorno maior. Por quê? Tá? Então, eu vou colocar aqui um fator, né? Então, óbvio, o preço da commodity é um valor, é um ponto super importante. Então, né, é uma empresa cíclica, né? Se eu tenho um momento de alta daquela commodity, eu vou ganhar mais dinheiro. E um outro ponto relevante aqui é a questão de recompra, tá? Isso é uma forma de bonificar pra caramba o acionista da empresa. Quando a empresa faz isso, é que ela acredita que a própria empresa esteja muito barata, tá? Então, a Vale, por exemplo, recomprou aqui, né, ou vai recomprar 25% dos seus papéis em circulação. Bom, dito isso, pessoal, o que significaria na prática? Primeiro, imagina que você tem uma pizza, né, que você divide com 8 pessoas, um pedaço para cada. Se você deixa de ter duas, né, pessoas, ou, enfim, metade daquelas pessoas, você divide aquela pizza, né, mais pedaços ficam para você. Então, isso, quando a gente pensa em dividendo, vai se traduzir em maiores dividendos, dado que o bolo vai ser dividido com menos pessoas, certo? E aí, vou trazer aqui uma dica que o Barsi estava falando ali sobre perspectiva. sobre quais ações aqui uma pessoa deveria comprar para aposentadoria, enfim. Dividendo e valorização. Vamos lá. Seu Bar, se eu fosse comprar 3 ações para as minhas filhas, quais seriam? Você pode comprar 3 ações, só que você não vai comprar para amanhã, né? Não, 30, 40, 50 anos. Não, 50 anos também é um exagero. Mas eu tenho ações de praticamente 50 anos, 50 e poucos anos. Banco do Brasil, eu comprei 60 centavos, imagine você. Eu estava outro dia conversando com o presidente do Banco do Brasil, né? Então ele perguntou para mim, o banco está alto. Eu falei, olha, quer que te diga uma coisa? Proporcionalmente, o banco hoje está mais barato do que estava em 1970. A relação preço-patrimônio dele naquela época era 0,92, agora é 0,50. Eu vou falar 5, na minha modesta opinião, que são ótimas oportunidades. Perfeito. O Banco do Brasil é uma delas. A Vibra é outra opção. A IRB é outra opção. A Cielo é outra interessante. E a outra é a Cosan. São 5 papéis que eu acho. Boa, pessoal. Então, quando ele comentou ali do Banco do Brasil, eu acredito que esse vídeo já tenha uns, talvez 2 anos, por aí, né? Ele não está nesse mesmo patamar. Mas, no livro dele, ele deixa claro que espera receber o próximo bilhão ali de Cosan, né? Ele cita que investiu mais ou menos 120 milhões, se não me engano, sendo 60 na Vibra e 60 na Cosan. Não lembro muito bem, mas ele espera que com esse investimento nessa casa aí, ele receba o próximo bilhão dele.
E aí a gente vai falar de Cosan, tá? Cosan hoje cotada a 17,86, ela teve uma alta aqui, dado a boa expectativa do mercado, tá? Em relação ao próprio Cosan Day, né? Então, para quem não sabe o que é o Cosan Day, é um momento onde os executivos da empresa se reúnem, né, com uma série de pessoas e essas pessoas podem perguntar e eles fazem a apresentação dos resultados da empresa, das evoluções, do que eles acreditam para o futuro, enfim. E eu também separei aqui 2 trechos para a gente ver junto, tá? Vou deixar, tá? Essa apresentação aqui tem mais de 4 horas, vou deixar ela aí no link para vocês. Bora ver esse primeiro trecho, tem mais um trechinho e a gente comenta sobre a empresa, tá? Mal precificado pra caramba. Move, tá precificado? Não sei. Então assim, eu acho que... E acho que Raizen, quando a gente olha para a Raizen hoje e vê o quanto Raizen sofreu, o mercado questiona ainda algumas entregas de 2G. Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, porque a demanda, não sei o quê. Tudo bem, eu acho que tem questões que são relevantes, porque algumas entregas têm que acontecer. Algumas não, muitas entregas têm que acontecer. É que a gente entregou muito. Então, assim, qual é o negócio que não está descontado? Talvez seja essa a pergunta. Na nossa opinião, todos os negócios estão descontados. Se você me pergunta se eu gostaria de aumentar a nossa participação em Rumo, gostaria. Se você me pergunta se eu gostaria de aumentar a minha participação em Raizen nesse preço, gostaria. Eu vou fazer isso agora? Não. Por quê? Porque a minha prioridade é comprar o ativo mais descontado do portfólio, que é Cosan. Então, assim, eu acho que o mercado, de fato, não nos dá muito benefício da dúvida. E, para mim, dos eventos mais emblemáticos foi aquela precificação horrorosa do IPO de Compass, em que a mensagem tinha sido dada clara. Bom, então aqui, quem vai se perguntar o que é o E2G é o etanol de segunda geração, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Aqui é mostrar para vocês, né, o quanto eles acreditam que a empresa, né, o portfólio esteja descontado, né? Tem a questão ali do endividamento que pega a Cosan, mas que, por exemplo, aqui vou dar um spoiler e eu acredito, vou aumentar a minha posição de Cosan ainda esse ano. Aqui, né, o pessoal aqui, minha aposta para aposentadoria, né? E o mesmo ali tá o Barsi falando sobre essa empresa. Um outro momento aqui também é quando fazem, né, essas perguntas aqui para ele e ele fala também um pouquinho mais sobre essa questão de recompra, o quanto está descontado, enfim, vou mostrar aqui para vocês. De valor no tempo, eu diria que, com exceção de alguns negócios que passam por um momento mais difícil, ou que passaram lá atrás, as nossas entregas foram muito relevantes. Eu acho impressionante, para quem viveu profundamente a crise da compra da LL, a construção de valor da Rumo nesse período. Absolutamente inegável. Quando que a gente imaginou que essa empresa seria referência global em segurança? Era um lixo, era considerado uma das piores companhias do mundo. Isso é competência operacional, isso é uma visão centrada em construção de valor. Então, assim, eu acho, de fato, que o mercado não nos dá o benefício da dúvida, Luiz. E a gente fez muita entrega. Entrega demais para pouco benefício de dúvida, né? Mas tudo bem, eu acho que isso é um fato. Eu não tenho muito como lidar com isso. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Falando delas, a principal delas é, sem dúvida nenhuma, a possibilidade da gente fazer recompra. Eu sou muito consciente a respeito do endividamento, do momento que a gente vive de juros, do patamar que a gente está. Eu gostaria de aumentar substancialmente a recompra. Inclusive, eu prefiro deixar de fazer qualquer outro investimento nesse momento e fazer a recompra. Agora, é um passo por vez, é um pouco por vez, nós faremos mais recompra. Você não tem absolutamente nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, a gente também está medindo os passos para a gente ver a necessidade de capital das companhias, capacidade de pagamento de dividendo. Esse dividendo que está contratado com as empresas, eu preciso dar algum nível de flexibilidade para as empresas se elas precisarem e, eventualmente, tiverem na necessidade de algum tipo de flexibilidade. Bom, pessoal, então, né, iniciando ali, Vale
já falando ali sobre recompra, explico para vocês a importância disso, o quanto isso vai fazer com que o seu dinheiro se valorize, né? E a empresa acreditando nela mesma. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre Cosan. Se não me engano, é a terceira ou quarta maior posição da minha carteira. Acredito demais, pretendo avançar nisso, tá? Tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês, você pega o vídeo, né? Esse vídeo de 4 horas aqui, onde eles explicam tudo isso que eu vou mostrar para vocês e muito mais, porque aqui eu vou dar uma pincelada para você, não sei o que está acontecendo, vou te explicar o que é a Cosan, vou te mostrar os resultados dela e a gente vai falar sobre os negócios aqui dessa empresa, tá? Bom, então aqui no YouTube você consegue pegar a apresentação do Cosan Day e aqui no Relações com os Investidores você consegue pegar a apresentação completa, tá? Aqui ela está dividida por negócios e a completa aqui no final. Bora lá então. Bom, a Cosan. Vou dar menos um aqui. Olha só que legal. Então, Cosan, ela tem a Compass aqui, é uma empresa de distribuição de gás, tá? A gente vai falar mais para frente. A Rumo, parte de logística, tá? Malha ferroviária, muito espaço para aquecer. A Compass também, muito espaço. Raizen, cara, aqui também é uma gigante, tá? Ela faz o etanol, tem a flexibilidade lá de produção de açúcar, parte de energia elétrica, tá? Tem bastante coisa aqui dentro. E a gente vai falar um pouquinho do etanol de segunda geração e as vantagens disso. E o quanto ainda tem espaço para crescimento, tá? Então, bom, essas 3 empresas aqui, muito espaço para crescimento. A Moove aqui, ela é líder aqui no Brasil em market share, se não me engano, com a Mobil. Cara, é aplicado aqui lubrificante em muito mais coisa do que só carro, tá? Então, também tem um espaço para crescer, mas acredito mais aqui nessas 3 primeiras empresas. Fora isso, outra empresa aqui é a Terras e a Vale, tá? Então, Vale, nessa queda absurda que teve, Cosan aproveitou e comprou, tá? Então, também tem esse ponto. Bom, aqui falando sobre quando você investir na Cosan, como que seu dinheiro vai estar exposto, né? Então, Raizen aqui, você está expondo o seu dinheiro aqui na demanda brasileira, na demanda global, porque ela exporta pra caramba, a moeda forte, né? Dólar, por exemplo, e a desenvolvimento sustentável, né? Esses pontos aqui permeiam todas as empresas, tá? Bom, a Rumo aqui, principalmente exposição aqui, área de maior potencial a grãos, tá? Então ela transporta tudo isso e isso gera uma eficiência gigantesca, né? Quem não lembra ali, professor de geografia falando do custo Brasil, do quanto é ruim a gente tá transportando, né? Não é ruim transportar em caminhão, mas com as estradas que a gente tem hoje em dia, você acaba perdendo muito da sua produção ali, as filas gigantescas, né? Então, aqui a gente consegue ganhar mais eficiência, né? Exposição à demanda global, então Brasil produziu mais, precisa de mais grãos, cara, vai ter aqui um aumento, né? Moeda forte, não, né? Mesma coisa aqui em descarbonização, enfim. Aqui Compass, então exposição à demanda brasileira, parte de gás natural e biogás também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A Moove lubrificantes, aqui você tem exposição, né, tanto aqui dentro quanto lá fora, então ela tem participação, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Moeda forte, Terras também, tá? E a Vale aqui, mineração, beleza? Bom, então, já trazendo um pouco de resultado, né? Ao longo de 2013, né, até 2023 aqui, mais de 4 vezes aqui, né, a evolução do EBITDA da empresa. Ótima gestão. Vou mostrar os resultados das empresas que estão aqui sob gestão do Grupo Cosan, tá? E vai ficar claro o quanto essas empresas evoluíram e o quanto ainda tem para evoluir. Então, aqui falando da Compass, ela é focada ali em distribuição, né, de gás natural. Bom, então aqui a Compass
tem a Commit. A Commit ela vai estar focada muito mais ali no sul do país e a Comgás aqui no sudeste, tá? Então, bom, a Commit tem espaço de sobra aqui para evoluir, tá? Então, se a gente comparar como está a Commit aqui com a Comgás, cara, olha o espaço que ela tem aqui para crescer. E se a gente for comparar com países aqui como os Estados Unidos e a Colômbia, tem muito mais espaço também para tanto a Compass quanto a Commit crescer. Então aqui, mega potencial, tá, de evolução dessas empresas e de ganho aqui também de eficiência, tá bom? Tudo isso aqui está representado nesse slide. E aí quando a gente fala de biogás, né, a gente fala aqui do biometano, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a produção de biogás, que o biometano, infraestrutura na planta de produção e a comercialização disso vai ser feito por meio de uma joint venture entre a Compass e a Horizon, tá? Então aqui é o metano, né, verde, ele é renovável, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da criação de porco, né? Da criação ali de vaca, né? Tem um porco, ele fica as próprias fezes, né? Por exemplo, geram, né, o biogás, você colhe aquele gás e vende, tá? Outro exemplo é as indústrias, né? Principalmente de saneamento básico, né? A própria planta ali de limpeza da água, né? Do processo que passa a água, tem liberação de gás, né? E esse gás é queimado. Então, é um potencial aqui em relação ao biometano, né? Esse gás renovável. Então, bora falar da Moove. Bom, a Moove é uma empresa que foca em lubrificantes. Antes de avançar para a parte de resultados da empresa, eu quero trazer aqui um remember, né, de onde os lubrificantes são utilizados. Então, veículos leves, veículos pesados, parte ferrovia, marinha, caminhões e ônibus, equipamentos industriais, construção, energia, gás natural, agricultura, bens duráveis, metalurgia, transporte, maquinário, não duráveis, papéis e tecidos, químicos, alimentos e bebidas, cosméticos, plásticos e borracha, tá? Então, não é só em carro que vai lubrificante. Bom, e aí falando do resultado aqui da empresa, resultado crescente, teve aqui uma alavancagem maior aqui por conta dessa aquisição da PetroChoice, e isso já representa 3% ali do market share nos Estados Unidos, se não me engano, tá? O lucro aqui teve, claro, uma quedinha, dado a essa questão aqui da alavancagem, mas quando a gente vê a receita, isso já está aumentando, né? E tem aqui um consolidado. Então, market share aqui no Brasil de 20%, Bolívia, Paraguai, a parte aqui na Europa, né? Então Reino Unido, França, Espanha, Portugal e nos Estados Unidos aqui também, tá? Bom, falando da Rumo, então empresa de transporte ferroviário, já trazendo aqui, né? Vocês viram no vídeo lá o que eles falaram sobre a questão de acidentes, né? Então, ó, em 2016 aqui 21, né, e caiu agora para 1,7, tá? Então, segurança aqui, o que eles fizeram, absurdo, né? Menos 92%. Falando aqui de resultados, tá? Então, ainda tem muito espaço para crescer. Eles possuem, né, uma alavancagem alta, mas cada vez mais a gente vê o EBITDA aqui crescendo, né? E a ideia é que conforme essas expansões forem acontecendo, né? O legal de você olhar isso aqui é que você consegue ter uma dimensão do que está para frente, né? Do que eles estão planejando, né? Então, por exemplo, olha a quantidade aqui já de obra que tem para ser feita ainda, né? 740 quilômetros de ferrovia, enfim. Então tem muito espaço também para isso crescer.
E com a redução da alavancagem, né, de todas essas empresas, a gente vai ver um resultado melhor, dado que você já pagou a sua dívida, né? Então, todas as empresas aqui com foco em relação à parte de crescimento, tá? E aí, falando da Raizen, né, a gente vê que todas essas empresas aqui, de fato, estão focadas em crescimento, né? Muito para frente aqui ainda para trazer de resultado, conforme essas dívidas forem sendo pagas, né? E também a valorização da empresa em si. Bom, e aí falando da Raizen, lá no início eu tinha falado sobre o etanol de segunda geração. Então o etanol de segunda geração, ele não é feito só aqui a partir do caldo, tá? Então extraiu ali, né, de onde é feita a cachaça, né? Ele é extraído também ali do bagaço e da palha, tá? Então, fiz engenharia química, se eu tiver falado alguma coisa errada aqui, podem me corrigir. Bom, então aqui, pessoal, tem muito espaço também para crescimento, né? Então aqui eles citam a primeira onda aqui só com açúcar e etanol, e isso já gera uma certa diversificação. Se o etanol estiver muito barato, vale a pena você migrar ali para o açúcar e vender o açúcar, né? Aqui na segunda onda, bioeletricidade, mas olha a quantidade de coisa aqui que a gente tem para estar entregando, tá? Então, ó, biogás, etanol de segunda geração, tá? A questão aqui, até querosene aeronáutico, tá? Então, hoje a gente tem o querosene aeronáutico, né? Que não é renovável, mas a ideia é também poder produzir combustível de aviação por meio ali da cana, né? Então, também é uma outra onda aqui, né? Então, tem muita coisa aqui para crescer. Além disso, vale a pena citar a questão aqui da quantidade de plantas ainda que estão por vir, tá? Então, hoje já tem 5, a ideia é chegar até 2030 com 20 plantas, tá? Então, o CAPEX aqui por planta de 1,2. Tem muito espaço para crescer, tem muito investimento para ser feito até conseguir colher todos esses resultados. Bom, e aí falando... Então, aqui a parte de resultados, né, da Raizen. O EBITDA ajustado também crescente, né? CAPEX aqui precisa ser crescente também para você conseguir realizar todos esses projetos, mas aqui a ideia é que conforme a gente vai realizando esses projetos, você vai colhendo os frutos, vai pagando as dívidas e vai aumentando o retorno sobre o seu capital, né? Então, a gente já falou de recompra, já falamos de dividendos. Inclusive, eles mostram aqui essa parte de dividendos mais para o final da apresentação, tá? Do quanto isso vem crescendo, tá? Mais para frente aqui eles falam também da Shell em si, aí tem uma série de coisas, da Terras, da Vale aqui, então aqui vale a pena falar, né? Retornar esse assunto aqui, o quanto, né, cada empresa vem colaborando aqui, né? Então, a Raizen aqui 3 vezes em 8 anos, Rumo 3 vezes em 7 anos, né? A participação disso. O crescimento, né? Então, o TIR aqui de cada uma delas. Então, eu acredito muito em Raizen, em Compass, acredito demais, na Rumo, mas a gente vê que Terras também tem um potencial legal, né? Eu acredito principalmente nesse trio aqui, mas Moove também vem dando ali os valores, né? Então, ó, por exemplo, aqui Moove já vai aparecendo, né? Então, ó, a gente teve Moove aqui pagando 0,2 em relação à parte de JCP, tá? Recebidos. Esse ano ela já pagou 0,2, enfim. A Terras aqui, né? Compass, Terras aqui nesse azul mais claro, Compass nesse azul mais escuro, né? Parte de gás natural e Raizen aqui como carro-chefe. Então, pessoal, na minha visão aqui, empresa ótima, vou aumentar minha posição, muito provavelmente. Posso fazer um vídeo aqui também mostrando minha carteira, não fiz ainda. Mas, na minha visão aqui, uma empresa para longo prazo, tá? Vocês viram ali os executivos falando de recompra, vai ter recompra aqui, assim como Vale. Expliquei para vocês a importância dessa recompra e como que isso retorna para o seu bolso na forma de dividendo e também na forma da valorização de papel, dado que tem menos papel ali em circulação. Então, acredito na empresa, vou
continuar comprando e pretendo deixar ela ali como primeira posição da minha carteira, tá? Dependendo da repercussão aqui desse vídeo, posso fazer um vídeo mais detalhado ali sobre toda essa apresentação, talvez aqui dividido em empresas, né? Então, cara, falando só da Rumo, falando só da Compass, falando só da Moove e da Raizen, tá? É vídeo bem grande, tá? Para ser feito. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no nosso canal. Vídeo novo toda terça e quinta, beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.